30 de agosto de 2024, Praia Grande, São Paulo. Naquela madrugada, Igor chegava à casa de sua irmã Marceli, acompanhado de seu cunhado Mário. Igor estava decidido a confrontar a ex-mulher Rafaela. Ele havia descoberto que Rafaela o estava traindo com Mário. Nessa ciranda dos casais, Igor não sabia, mas sua vida estava em contagem regressiva. Confira com o advogado da família de Igor Pereto como está a investigação desse caso de família. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final e com certeza você vai vir comigo até o final, porque este é um caso que está mexendo com o país de uma certa maneira, como um todo, de acordo com a sua especificidade. Muita gente chama de novela da vida real. Doutor Felipe Pires, muito obrigado por estar aqui no canal com a gente. Eu queria muito já saber, o senhor é advogado, assistente de acusação, é isso? É como se o senhor fosse o advogado do Igor. Isso, Beto. Obrigado, pelo menos, pelo convite. Estou aqui à disposição para poder dar o máximo de explicações que eu puder, né? Nós sabemos claro que nós podemos ainda passar pelo sigilo, mas eu fui contratado pela família do Igor, né? Mais especificamente pelo irmão do Igor e a mãe do Igor, né? A família do Igor é um pouco maior do que as pessoas imaginam, né? Porque o pai dele possuiu outras mulheres que acabaram gerando outros irmãos ali só por parte de pai, né? Então eu estou diretamente ligado à própria mãe do Igor e ao irmão dele, que é da mesma mãe e do mesmo pai. Que é o vereador. Não, o vereador, ele é de outra mãe. Ele também mantém contato com nós, né, conosco aqui, porém eu estou habilitado nos autos pela mãe e pelo irmão do próprio pai ali, que são os de sangue, vamos dizer assim, mais próximos, né? Entendi. A Marceli, então, ela não era irmã, ela era meia-irmã, como é chamado, ou irmã por parte de pai. Isso, positivo. Ela é irmã só por parte de pai. Salvo engano do último relacionamento que ele tem agora, né? Que o pai tem agora na atualidade. Mas parece, pelas imagens e pelo histórico da vida dos quatro, que eles eram bastante próximos. Sim, apesar de meio-irmãos, ela era uma irmã por completo para o Igor. Sim, não era diária, mas eles tinham contato, saíam juntos, tinha um relacionamento tranquilo e harmonioso entre todos ali. Doutor, eu queria aproveitar para conhecer o Igor. Quem era o Igor? O que ele fazia? Qual é o histórico dele? O senhor aqui vira a voz dele para ele contar um pouco dele mesmo. O Igor, ele tem uma loja de veículos lá em Praia Grande e uma loja de motos, né? Essa loja e uma empresa de marketing na cidade de Santos, que é uma cidade bem próxima ali de Praia Grande, né? E nessa loja de motos é que o Mário era sócio dele, tá? Então ele tinha essas três empresas, vamos dizer assim, uma de carro, uma de moto e uma empresa de marketing, né? E na empresa de moto é que o Mário tinha essa sociedade, que é uma sociedade bem recente, tá? Não é uma coisa assim de muitos anos, né? Apesar deles terem uma amizade de muitos anos, porque o Mário mantinha um relacionamento e era casado, inclusive, no papel com a Marceli, né? Mas esse relacionamento comercial ele já não era de muito tempo, tá? Todos muito jovens. O Igor tinha quantos anos? O Igor, salvo engano, estava acho que com 27 anos. Todos eram jovens ali, né? Todos, tá? Até o Mário me surpreende. Ele tem 23 anos, é isso? 23 anos aqui, pelo que eu tive agora essa notícia com a prisão dele, que se divulgou. Na verdade, assim, é um caso que, como vem com muita informação, Beto, é todo dia informação, toda novidade, e como a gente está ali auxiliando a família a descobrir o que aconteceu e culpar quem estiver envolvido, não importa quem for, a gente é uma enxurrada de informações em mídia social, no escritório. Então a gente vai muito na delegacia, conversa muito ali com a autoridade policial,
o próprio Ministério Público, né? Então, muita coisa mentirosa, muitas Sim. inverdades, mas muitas que nos auxiliaram aí no meio do caminho, tá? O Igor e a Rafaela estavam casados há quanto tempo? E eles têm inclusive um filho. O Igor e a Rafaela, eles mantinham uma união estável, eles não eram casados no papel, eles tinham um relacionamento, eles tinham o filho, que é o pequeno Theo, né? Salvo engano, está com 5 anos, eu acho, 4, 5 anos. Mas eles já vinham de alguns anos de um relacionamento. O que veio para mim pela família, que esse relacionamento, há um tempo atrás, havia aquela briga de casal, né? Tá junto, uma semana não tá, na outra tá. Tanto é que, pelo relato da Rafaela, né? Até porque o Igor agora não tá mais aqui para contar, acho que na quinta de noite eles ainda estavam ali morando juntos, né? Salvo engano, acho que na sexta é que ele foi para casa da mãe, ali um dia antes. Então, eles estavam juntos, não tem discussão de que estavam separados há muito tempo. Talvez fosse um relacionamento que estava se deteriorando e a gente soube que meses antes já tinha tido assim, vamos dar um tempo, já não estavam juntos, mas aí voltaram de novo e estavam juntos ali, né? Não tem como dizer, porque não havia nenhuma uma separação pública ali de que não estavam mais mesmo, né? A Rafaela dá uma entrevista para a TV Record falando que o Igor morre na madrugada de sexta para sábado e na manhã da sexta-feira ele teria saído de casa. Então, realmente, confirmando o que o senhor Isso, falou, é o que ela conta o que ali ela para a TV Record. foi o que ela contou e que a família mais ou menos nos passou também, né? Que é aquele, vamos dar um tempo, né? Eu acho que na sexta de manhã ele foi para casa da mãe e ficou ali. Eu não sei exatamente o que ele fez na sexta durante o dia, mas a gente sabe que estava na casa da mãe e que depois eles se encontraram lá na tal comemoração que teve, né? De noite. Até sai muito. Eu estou tentando aqui fazer primeiras ligações emocionais entre as quatro personagens. Saiu muito que o Igor, inclusive, que teria apresentado o Mário para a irmã, vira sócio. Qual era a relação de proximidade dessa amizade com o Mário Igor ali? Que eu sei que era muito grande. Eles eram muito amigos, não sei se melhores amigos, mas muito próximos, se não é o melhor, está próximo de ser, né, na época, porque eles tinham a sociedade de trabalho e tinha uma amizade muito grande ali, de relacionamento basicamente que diário, né? E de respeito e de harmonia. Pelo menos a família nunca passou de ter tido qualquer tipo de discussão ou briga entre eles anterior, pelo contrário. Foi uma surpresa quando chegou essa notícia para a família e para nós mesmos, quando analisamos ali todas as circunstâncias, né, do que aconteceu. O Igor era muito jovem, mas ele já tinha uma vida e ele já tinha um histórico de algumas coisas. Como que era a personalidade do Igor? Ele era uma pessoa agressiva? Ele era o quê? Como que o senhor conseguiu levantar disso? Tanto viu o que as pessoas falam, como até mesmo com antecedentes criminais. Olha, o que a família me passa, eu conheci o Igor pouco tempo antes desse fato, eu tive O senhor conheceu ele pessoalmente? contato profissional um pouco tempo antes com ele. O Igor parecia ser uma pessoa muito reservada, né? Muito reservada, muito calada, muito respeitosa, não aceitava assim muita brincadeira, né? Era um cara focado ali. Ele estava num processo de emagrecimento, de se cuidar, então ele estava bem focado assim em se cuidar, em trabalhar, né? Eu não tenho relato de nenhum problema. Ventilaram por aí que anos atrás ele teve um problema ali, uma discussão em algum local, e o que a família passou foi que eles tinham um restaurante, um bar, e uma pessoa roubou o bar e acabou tendo um problema lá dentro, mas não era nada assim, de que batia na mulher, batia nos amigos, isso não tem nenhuma passagem desse tipo de histórico aqui para nós, né? Ele tem passagem por lesão corporal ou o que saiu está errado? Não, não, não. O que tem é que na época desse problema que teve ali num bar, né, no centro da cidade, eu acho que essa pessoa foi pega roubando e acabou dando uma confusão, foi feito um boletim de ocorrência, mas não gerou uma denúncia, Processo. uma condenação, não gerou nada que maculasse ali o histórico dele. E, salvo engano, isso deve ter quase 10 anos para trás, né? Entendi. Um crime tem sempre uma motivação, e um crime com faca da maneira que foi feito, com tantas perfurações, mostra um ódio, mostra um ressentimento, mostra um desejo. O Igor e o Mário, eles têm uma passagem pela polícia por um crime em conjunto de lavagem de dinheiro, alguma coisa assim? Isso poderia ser uma motivação?
Não, não, não. Pela circunstância, assim, até pela minha experiência como advogado, aí, que já estou há 20 anos advogando, ali, aquele fato das facadas, da forma como foi, da circunstância ali da noite, com certeza foi um crime passional. Não tem nada a ver com qualquer tipo de outro problema que eles tiveram ou tenham, né? Não, não, não existe isso. E nem a investigação está indo por qualquer outro caminho. Não sei se a Tá. defesa possa alegar, mas parece que até o advogado de Mário já declarou que realmente Legítima tem defesa. relação. Ele declara legítima defesa, mas ele declara que a relação foi o fato da traição ter ocorrido ali, que também isso é bem conturbado, né? Existe a Rafaela falando uma coisa, a Marcele falando outra coisa. Com certeza vão vir novos elementos aí logo, logo, com as perícias de telefone, outras mais que estão sendo feitas aí de forma sigilosa, né? Mas o fato foi da traição, né? Esse é 100% de certeza. Não existe qualquer outra linhagem para o homicídio. Tá. Foi crime o que aconteceu com eles ou também isso é um processo que não existiu dos dois, do Mário e do Igor, Não, por não, lavagem de não. dinheiro? O que tem não é nem uma lavagem de dinheiro. O que teve foi uma apuração nas lojas de uma suposta denúncia que teria algum tipo de irregularidade e que até agora não tem nada de certo nem de apurado. Pelo contrário, não, não se localizou nada, não teve nada. Então, não tem como ter esse fato anterior ter qualquer Tá. relação com a morte. Não existe, é impossível. A gente tem pelo relato da Rafaela que eles já estavam no final de relação. Final de relação, ela sempre. Não somos suecos, a gente tem mais emoções, sempre alguém não quer sair, sempre alguém quer sair. Então a gente sabe que a Rafaela e o Igor estavam ali naquela água um pouco mais quente. Como estava a relação entre o Igor e o Mário? Tem alguma coisa? Eles estavam com algum problema entre os dois? O que eu Não tem nada. Nada, nada, nada. Pelo contrário, inclusive estavam juntos numa comemoração que não era nem uma balada, né? Saiu por aí que seria uma balada. Não foi uma balada, foi uma comemoração que estava tendo de um jogo de futebol, de um time que ganhou um campeonato. E eu acho que os jogadores, as pessoas próximas se reuniram e fizeram lá um churrasco e tal, uma festa de comemoração. E eles estavam juntos de noite. Não tem. Se houvesse alguma inimizade ou alguma discussão, qualquer fato anterior, certamente eles não estariam juntos naquela noite. Não, não tem, é impossível isso. Não que isso que eu vou te perguntar agora tenha. Mas tem uma possibilidade quando a pessoa está alterada. A Rafaela diz nessa entrevista que o Igor ele tinha usado drogas sintéticas, outras drogas. Ele tinha o hábito disso, ele poderia estar, vamos dizer, fora de si no momento por conta de estar usando entorpecentes ou álcool e tudo mais? Não, olha, eu tive acesso aos autos de inquérito, tive acesso à certidão de óbito dele, né? E a documentação. Não tem qualquer relato de uso de entorpecente por enquanto, não existe isso. Aliás, pelo contrário, né? Como eu disse, o Igor estava num processo de emagrecimento, tanto é que as fotos que divulgam de mídia social com a foto do dia é totalmente diverso. Tem gente dizendo que não é nem a mesma pessoa. Sim. Ele emagreceu muito, inclusive. Muito, inclusive, eu acho muito. Possa ser que tenha ali uma comemoração, tenha tomado alguma cerveja, alguma bebida, também não sei, Não, não. similares, né? Talvez a investigação tente apurar isso ou não, também não sei se isso vai ser relevante, mas eu não tenho nenhuma notícia documentada nos autos, a não ser a versão trazida por ela de uso de drogas, né? Então a versão dela, óbvio, é uma versão para se defender também, né? Então ela trouxe ali uma série de elementos que, inclusive, muitos deles sequer é corroborado por algumas informações que virão e que estão nos autos, né? Como o quê, por exemplo? Como exemplo, que não havia contato com o Mário mais, e o Mário foi localizado na casa do tio dela, né? Então, Sim. nos pegou de surpresa quando houve a prisão do Mário, muito mais como soubemos que estava na casa do tio. Tanto é que isso foi num fim de semana, quando me ligaram, olha, o Mário foi preso na casa do tio. Eu falei, não, não é possível, não tem como. Não, foi. E aí as reportagens vão ligando, ligando, ligando e querendo saber. Eu falei, gente, ó, eu não sei e não vou confirmar, porque eu só posso dar uma notícia como verídica se eu ver, né? Sim. Tanto é que eu demorei ali umas horas para poder ter contato na delegacia e aí ter certeza absoluta
que ele estava escondido na casa do tio da Rafaela. É, o tio ficou, mas é o tio de quem, né? Porque são muitas pessoas. É Quando o começou a sair. Não, é o tio da Rafaela, mas quando tio da começou a sair. Rafaela. É, quando começou a sair, será que é o tio da Marcele? Será que é o tio dele? Será que é o tio do. Quando saiu da Rafaela, eu falei, nossa, Nos então. surpreendeu e nos chamou muita atenção, porque quando a Rafaela dá aquele depoimento lá na emissora de TV, pelo menos para mim passou a impressão que, olha, depois que eu não estava mais com ele, eu nunca mais conversei, eu nunca mais falei, vamos dizer assim, não sei da vida dele. Sim. Então, quando veio que ele estava na casa do tio, me surpreendeu, né? Aliás, surpreendeu a todos, né? É, até a Marcele fala, a Marcele, desculpa, a Rafaela fala nessa entrevista que uma pessoa nos ajudou e que ela não poderia mais falar quem era a pessoa. Porque quando ela fala, eles se separam, porque é meio estranho. Uma hora estão os três juntos, depois não estão mais os três juntos, daí tem dois só, e ela cita que uma pessoa teria ajudado eles a se esconderem, que ela não falaria de quem é essa pessoa. Não sei se é o tio ou não é, isso a investigação vai chegar. O que... A Fala, investigação, desculpa. desculpa, Beto, na realidade, essa investigação está indo e está aprofundando, né? Às vezes parece para a população em geral, como foi um crime que criou assim, nacional e até fora do país, eu já Sim. recebi mensagem para se ter uma ideia. Criou-se uma expectativa que a polícia não está fazendo, pelo contrário, a polícia está a todo vapor, mas de forma discreta e respeitando o sigilo do processo para descobrir, né? Tem coisas que se divulga, atrapalha, você vê, divulgaram fotos, né, do local, do Igor, isso chateou muito ali a família e a própria investigação, não se sabe quem fez, talvez se descubra, mas a polícia está apurando e com certeza essa história de que foi até Campo Jordão, de que foi até o motel, do motel pelo menos já se confirmou, né, após os fatos, com certeza vai descobrir, porque existe uma medida de investigação que são as antenas, as herbes do telefone. Claro. Então eles vão achar esse caminho e logo, logo isso vai estar desvendado. Se é Sem dúvida. verdade, se é mentira, se eles foram juntos, se eles não foram, né? Se eles foram, de repente, até a casa do tio. Para Isso onde eles foram, isso vai dar para saber. Até por radar, é, pedágio, até se carro tem GPS, se o carro tiver GPS, mais fácil ainda. e os celulares, eles indicam. Hoje, Beto, o celular é uma arma, né? Quase, porque... E guarda muito documento e prova digital, que a gente diz, né? Então, às vezes, o leigo acha que o celular... Ah, eu tô aqui, ninguém vai saber. Vai. Se hoje eu fizer uma ligação daqui do meu escritório, eu uso a antena mais próxima do meu Sim. escritório. E eles triangulam e acham onde a pessoa está. Não, e o próprio celular vai te marcando seu caminho, que é para o bem ou para o mal para você. Você pode ser achado como um bandido ou você pode ser achado como um refém. É Então isso. ele também, seu buscador, ele te ajuda muito a te rastrear. Isso ele te deixa um rastro digital que você não tem como apagar. É isso. Doutor, aquele dia, o que acontece? Porque, assim, é interessante a gente tentar entender, assim, os quatro não saíram juntos, mas a Rafaela fala que em determinado momento eles estavam juntos no mesmo local. Não se cumprimentaram. Ali poderia ter começado uma primeira provocação, é aquela coisa natural de quando se separa fazer um ciúminho. O que acontece? O que o senhor consegue me desenhar de até chegar nesse crime? E eu já te pergunto, ele não é um crime premeditado ou vocês acreditam que seja? Mas ainda não sabemos ainda, assim, a princípio, por enquanto, a investigação não descobriu premeditação. Não sei se nos celulares talvez possam vir algo assim, né? O que eu sei é o que tem lá realmente, que foi relatado pela Marcele e o que foi relatado pela Rafaela, né? E por alguns familiares. Na realidade, naquela noite de sexta, a Rafaela e a Marcele saíram juntas para jantar num restaurante aqui na cidade de Santos. Jantaram as duas juntas lá e começaram a beber lá. O Igor estava nessa comemoração com o Mário e outras pessoas, Em outro lugar. outro lugar, tá? Me parece, pelos relatos e a documentação, é que já separados, a Rafaela já estava mantendo um contato com o Mário. Vamos dizer assim, por trás, sem a Marcele saber e talvez sem o Igor saber. Então, eles já estavam ali combinando de se encontrar ou de se ver, tá? E isso aí na quebra de sigilo dos telefones também deve vir. Essa é fácil.
parece que então a Rafaela e a Marcele resolveram ir para o encontro deles nesse local que estava tendo a comemoração. Então eles foram, as duas foram ao encontro deles aqui em Santos, mas num outro local, permaneceram nesse local por mais de hora lá, então devem ter tido contato e conversação. Não tem nenhum relato de que ali houve qualquer provocação ou discussão, não existe. E na hora de ir embora, por relato delas também, das pessoas, a Rafaela ficou de levar a Marcela embora para casa dela e o Mário ia levar o Igor embora para outro local. Para casa da mãe, não era isso? Que ele estaria indo para casa da mãe ou para algum outro lugar? Parece a casa da mãe ou qualquer outro lugar. Uma outra balada deles. Isso. Não, não, na verdade o Mário ia levar o Mário embora para casa. Olha, Ia mesmo. Isso. O Mário leva o Igor embora e a Rafaela leva a Marcela embora. E aí provavelmente iriam se encontrar depois. Isso ainda também está sendo. E haveria um encontro, mas a gente não sabe se esse encontro ia ser na casa da Marcela ou se esse encontro ia ser em outro local, né? E aí, a partir de então, o que se tem até agora é que a Rafaela já estaria na casa da Marcele. Tem aquele relato que ela passa que elas teriam ali ficado juntas também, né? Na Tem casa. até as imagens do elevador já, das duas. Também ali é uma brincadeira também. Também, gente, se elas tiveram qualquer coisa ou não, isso Não muda, não muda muita coisa. E que a Rafaela, em algum momento ali, não sei se ainda dentro do apartamento ou não, também as ligações vão dizer, liga para o Mário. E eu não sei se essa ligação, pelo que parece, teria aparecido assim no CarPlay, né? Naquela tela do carro, ou no próprio celular que estaria ali no painel. E eu acho que o Igor viu. Rafaela. Deve ter visto lá, Rafaela, ou o nome que tiver salvo, né? E deve ter visto ali, sei lá, 4, 5 horas da manhã, né? Tem os horários ali mais ou menos. E eu acho que quando ele vir, ele deve ter questionado o Mário, né? Mário, pô, que minha mulher está te ligando, né? Afinal de contas, até um dia antes eles estavam juntos, né? E eles são amigos próximos e, entre aspas, quase parentes, né? Porque o Mário é casado com a irmã, né? Marcela é irmã do Igor, mesmo que seja meia-irmã. Sim. E aí eu acho que deve ter tido ali algum questionamento. A Marcele diz que o Mário alegou que estava ligando para poder se justificar de uma outra traição que já existia do Mário, e que então parece que o Igor tivesse insistido para ir lá na casa da Marcela entender o que estava acontecendo. Até porque o Mário, como não foi ouvido até hoje, apesar de preso, não foi ouvido, ele também ainda não explicou isso. A gente tem, né, o que a gente está imaginando. E o que possa vir no celular ou que o Mário possa explicar, né? Porque o Mário também pode vir e contar outra história, né? Porque eu pergunto o seguinte: a Rafaela teria deixado a Marcele. Quando ela liga para o Mário, o Igor não sabe que ela está na casa da irmã dele. Parece que não. Por que que ele leva o Igor até lá? Por que que a gente sabe o que que faz o Igor? O Igor, tudo bem, eu vi lá a Rafaela. Eu falo, o que que minha mulher está te ligando? Ele começa a ligar para ela, segundo ela e tudo mais. Por que que eles se deslocam até a casa da Marcele? Olha, Ele podia ter falado, não sei onde ela está, fica numa boa. Por que que eles... Aí é um encontro marcado, né? Isso é o que nos chama atenção. Eu não sei, a gente não sabe o que o Mário contou para ele no carro e que o fez pensar, olha, vamos dizer assim, isso eu estou imaginando, né? Talvez o Igor tenha pensado, tem alguma coisa estranha, porque se minha irmã foi embora com a Rafaela tá ligando e o Mário ainda tá ali saindo ou não com a Marcele e tal, ele acredita que ele tenha estranhado e talvez tenha questionado, olha, como assim tá te ligando? Mas onde ela tá? Talvez ele tenha dito, tá na casa da Marcele. Bom, então vamos lá que agora eu quero entender essa história. Deve ter sido isso. Deve ter sido isso, né? Porque você tem ali pelos horários do elevador, é mais ou menos 4h40, Marcele e a Rafaela chegam na casa da Marcele. Aí você tem a Marcele, a Rafaela saindo do elevador, umas 5h40. E aí, 5h42, assim, você vê o carro de um indo embora e o outro chegando. Então, Beto, se eu não me engano, são 10 segundos. Que a Rafaela não encontra com os dois, né? Então, a gente não sabe se o Mário estava se comunicando com avisou. a Rafaela e possa ter avisado, sei lá, seu marido descobriu, está a Marcele fala que... A Marcele, desculpa, às vezes eu confundo os nomes. A Rafaela fala na entrevista que o
o Mário teria mandado uma mensagem para ela, a palavra dela ali é tipo, fudeu. E ela entendeu que aquilo daria algum problema e ela vai embora. E a Marcele fica. É o que ela fala, né? A gente espera o quê, Beto? Que se a Rafaela realmente está dizendo toda a verdade, que o celular dela ela não tenha apagado nada. Sim. Se ela não apagou nada, certamente lá o que ela está dizendo vai se confirmar. A gente sabe que a Rafaela não estava no apartamento, né? Isso é inegável, né? Tem notícias, a Rafaela vai ser absolvida. A Rafaela não estava dentro do apartamento. Isso é inegável. A família sabe disso, né? Não tem discussão. Existe uma chateação moral, uma tristeza moral por ela ser companheira do Igor, por o Igor Mãe do filho dela, mãe do filho dele. filho, por o Igor ter sido morto pelo próprio cunhado, casado com a irmã, ela ter aceitado isso e ter fugido junto. Existe um apelo moral sobre isso, mas a gente sabe que ela não estava dentro do apartamento. Ponto. Isso é indiscutível, né? O que se tem são crimes posteriores, então na medida que ela desce, descobre e mesmo assim continua, ela mesma declarou que comprou uma roupa, né? Ajudou a se trocar, então ela está praticando outros crimes ali. Para ela estar ligada no homicídio, tem que ver o que vai vir, Dos talvez, dos celulares. telefones. Então é isso que eu digo, se ela tem certeza que ela é 100% inocente, que ela está dizendo a verdade, o telefone dela tem que estar 100% preservado para ela se proteger e contar a verdade. É isso que a gente Porque o fato de ela não estar dentro do apartamento não diz que ela não tenha participado do homicídio. Não é Charles Manson que eu diga, ele não estava na casa ali quando as pessoas matam, mas ele é o autor de tudo. Não estou dizendo que a Rafaela seja, estou dizendo que tem que ter investigação para ter certeza de que ela, mesmo à distância, não estivesse operando na morte do Igor. É isso, a gente não sabe, isso aí não se tem, talvez venha pelos telefones. Eu vou dar um exemplo, ela pegou e entregou, ela entregou o telefone, entregou. Vamos dar um exemplo que ela pagou, resetou o telefone, aí também a gente não vai ter isso. Talvez tenha numa ligação entre uma e outra ali, né, um contato telefônico, né, das antenas e tal, mas que ela não estava lá dentro, isso é ponto pacífico, né, indiscutível. Sim. O que a Marcele conta? Então, tudo bem, ela desce, ela vai embora, e aí você tem a subida. E a gente ainda não sabe direito o que acontece dentro do apartamento. A Marcele já deu depoimento, se ela deu, o que ela relata da chegada do Igor? Porque você vê no elevador que o Igor está um pouco mais alterado. Não alterado, ele está numa. Ele não está brigando. Ele tá questionando. Saber o que aconteceu antes, Ele né? está sendo mais enfático ali, você percebe. Diferente da Marcele chegando com a Rafaela, que as duas estavam num chamego mais de amizade, o que quer que seja, ali você percebe o Igor e o Mário já numa coisa mais dura. Um chega na frente, o outro entra no elevador, ele questiona. Você vê ele com dois celulares, eu não sei se aquele celular é o do Mário, ele está vendo as conversas. Na verdade, eu acho que o Igor tá com o celular dele tipo uma carteira na mão, né? É uma carteira, não é um celular? É um celular que ali dá a impressão que alguém fica chamando, ligando. A gente Isso. sabe se é a Rafaela que tá ali insistentemente tentando falar com ele. E é tipo uma carteira, não são dois telefones, é um só. Ah, tá. Tá, eu tinha entendido. Ali eu não fiquei com dúvida do que seria aquilo, mas tem umas capinhas de celular hoje em dia que parecem uma bolsa. Isso. Então eu falei, será que era o celular? Então tá, o celular dele. Mas você vê que ele está numa situação mais de o que é mais séria. Ele não está num momento de balada, nada. Você percebe no elevador, mas você não percebe no elevador que alguém vai morrer. Você percebe só que são duas pessoas que estão mais. Tanto que o Igor sai. Me chama a atenção que o Igor sai e vira à direita, e o apartamento da Marcela é à esquerda. Não sei se ele não é habituado a ir lá, ou ele estava tão já que ele erra. E o que é relatado, o que acontece dentro daquele apartamento? Porque é uma questão de 20 minutos depois a gente vê o Mário e a Marcele descendo o elevador ele já com capuz, já numa atitude de a câmera não me reconheça, já pensando no crime que foi feito. O que ela fala que aconteceu dentro do apartamento? Ela deu um depoimento na segunda-feira. O crime foi no sábado à madrugada. Aí a família me procurou, isso até teve algumas pessoas perguntando que não estavam entendendo se eu defendia a Marcele ou se Eu ia depois perguntar isso, como é que está na família.
Porque assim, o que acontece? Teve o crime, a família, né, acabou se reunindo no domingo, meios irmãos, todos os irmãos, pai, as mães, primos e tal. Me contataram, e aí nos surpreendeu, claro, aquela história, né? Nunca ninguém se imaginou. Aí nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência, e o boletim de ocorrência apontava que a Marcele seria suspeita, né? Mas não é suspeita ali naquele primeiro momento porque já tinham certeza ou não. Porque o BO mesmo, ele conta quem estava no apartamento? A Marcele e o Mário. Bom, então os dois são suspeitos, ponto, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí, como a família me procurou, eu falei, olha, eu vou dar orientação como advogado. Vamos conversar com a Marcele, ela vai contar o que ela entende, o que aconteceu, e eu a oriento a família que ela se apresente para a autoridade policial para explicar o que aconteceu. Afinal de contas, ela é a única pessoa que vai poder explicar, porque até aí ninguém sabia do Mário, né? O Sim. Mário sumiu, desapareceu, a Rafaela sumiu, desapareceu, a Marcele não sumiu, ficou lá, né? Voltou lá da onde ela estava e estava com a família. E aí eu orientei nisso, falei, olha, eu como advogado, eu acho que você tem que se apresentar. E a família falou, doutor, então leve a Marcela na delegacia. Eu fiz contato com a delegacia e apresentei. E a Marcela foi ouvida, né? Deu um depoimento longo, ficou umas horas lá explicando. E ela trouxe ali uma versão para ela, que ela disse a verdade, de que realmente ela subiu lá com a Rafaela, que elas estavam lá, iam começar a beber de novo, tal, e que depois de um certo momento a Rafaela teria ido embora. Chegou o Igor e o Mário, ela disse que eles já teriam, que o Mário teria ainda a senha da porta, apesar de separados que ela teria a senha da porta, e que chegou lá, houve esse questionamento, como se o Mário queria dizer assim para Marcele, conta para ele que a Rafaela tá me ligando porque ela tá tentando me ajudar contigo na relação de que eu saí com uma outra mulher. Criou-se um segundo panorama ainda lá Nossa dentro. senhora, tá. Isso é o que ela falou, né? E aí criou-se ali um cenário sobre isso, de que então a conversação era isso, e talvez o Igor não estivesse acreditando e começou a ter aquela conversa. Não, ela não disse que estava tendo uma briga, ela disse que estava tendo uma conversa. E que como ela estava na cama, eu não lembro se ela estava nua ou com alguma roupa íntima na cama, deitada, quando eles chegam, que ela sai desse quarto e vai para um segundo quarto se trocar, onde estaria ali tipo um closet ou as roupas dela. E que quando ela sai, ela teria visualizado o Mário passando em direção à cozinha e voltando, e aí escuta ali a confusão, e quando ela entra, ela diz que ela já vê o Mário esfaqueando o Igor. É isso que ela relata para nós. E que ela se sentiu amedrontada, e que daí o Mário com aquela faca ali suja na mão, ela se sentiu talvez coagida a não falar ou não ligar, é a versão dela, né? E aí ela pega e desce com ele, vai embora, e eles vão para um segundo apartamento do Mário, né? Pegam outros pertences lá, e aí ela diz que daí vai embora, e o Mário, né, começa a contar, olha, a verdade é que na realidade eu estava saindo com a Rafaela, não tem nada a ver com a outra menina. E aí fica uma história assim extremamente confusa, né? Muito confusa, muitos detalhes que começam a não encaixar. E é por isso que a autoridade policial às vezes tem um pouco mais de dificuldade para conseguir tentar encaixar tudo, né? Claro. E aí eu me reúno com a família de novo e digo, olha, ela está como investigada, né? O delegado ali talvez tenha ficado com algumas dúvidas. A gente vai ter um possível conflito aí de ético até da minha parte, né? Porque eu apresentei a gente achando uma coisa. Talvez ela entre numa linhagem de investigada. E se eu estou para ajudar a família, eu estou impedido, eu me sinto impedido, inclusive eticamente, de permanecer. Relatei isso à família, relatei ao pai, né? Que daí o pai é pai de todos. E aí eu falei, olha, eu acho que você deva então continuar com algum outro advogado. E ele falou, não, eu vou procurar um advogado. E aí se houve essa cisão, vamos dizer assim, né? Ele procurou um outro advogado e eu permaneci só com a família, né? É, ele procurou um advogado para a filha e você ficou com o advogado para o filho. Ele manteve Não, você não, para o mas filho. ele não tem a ver com a minha contratação. Veja, eu Não, tô. mas eu digo, ele te liberta para você ficar pro lado do filho dele, seja contratação pela mãe, pelo irmão, que você quer que seja,
mas porque ele foi. Porque é o pai. Aliás, até o. Não Eu houve nenhuma imagino. tentação, né? Porque na realidade, quando eu fui procurado pela mãe e pelo irmão Maurício, que é o irmão dele da mesma mãe. Eles Você me foi, procuraram. você foi procurado já para ser do Igor e não para ser. Eu fui procurado assim, doutor, olha, mataram meu irmão, eu preciso saber o que está acontecendo, eu não estou entendendo nada. A minha irmã estava lá, né? Mesmo se a minha irmã estava lá, a mulher dele estava junto, fugiu com o Mário. Olha, a gente precisa entender o que está acontecendo, nos ajuda. Eu imagino que no primeiro momento que você ouviu tudo isso foi o que todos nós passamos. Mas o que quem? Quem é quem? O que está acontecendo? Por que tem tanta gente? Até porque eu Mas nem ele, qual é a ligação deles? Um é casado, é irmão, é cunhado, é amigo, é sócio, é muita ligação. São tive que muitos. parar, inclusive, que nem na escola, né? Eu parei, pera um pouquinho, deixa eu entender. Quem é o pai, quem é o irmão, quem é a mãe, quem é parente, quem não é Você teve que parente. ficar fazendo desenho mesmo, isso aqui é para você, senão, para eu entender esse caso, eu tive que fazer isso, senão eu me perdia Isso, de quem é isso. quem. E aí, a partir Mas, dali, eu como já estava desde o início, não é que eu larguei ela, não larguei ela porque eu nem estava com ela, eu estava sempre sim. pela mãe e pelo Não, irmão. eu que falei a palavra errada, é que você, impedidos, realmente, você foi contratado pelos irmãos do Igor, você entendeu o que significava Marcelo nesse crime todo e você percebeu que não dá para você ser assistente de acusação e advogado de defesa de um possível autor. É isso. Fica muito Não, estranho. não que eu a considere autora, a gente nem tem Não, a gente está assim bem cuidadoso com tudo isso para que não fique transparecendo culpa de pessoas que não têm. Mas eu me senti incomodado porque eu sabia que ali teria algum desdobramento, de que ela teria que se reexplicar, e obviamente que entendi. ia dar um conflito ali, né? Nesses depoimentos da Marcela, algumas dúvidas eu fiquei aqui, eu queria ver o que o senhor pode me trazer. Eles. Você percebe que quando o Igor e o Mário chegam no prédio, eles demoram um pouco para subir. Saiu na imprensa que eles teriam sido interfonados para a Marcela autorizar a subida. A Marcela, então, tudo bem ele ter a senha do apartamento, mas ela sabia que ele estava subindo. A Marcele diz que não sabia que ele subiu e entraram com a senha. Ela nega que que o interfone tocou. Ah, tá. Então tá. A portaria e as testemunhas do prédio dizem que não, que o não deixaram subir, porque já tinham esse impedimento dele subir lá, porque eles já estavam meio que separados, né? Então, pela câmera da portaria, né, que divulgou aí na internet, e pela informação dos porteiros, é que houve sim, houve o interfone e houve a liberação por parte dela. Então ela sabia. Ela sabia que os dois estavam indo para lá? Quando a Rafaela sai, ela conta alguma coisa? Isso está no ar também, isso está no ar, eu acredito que talvez vai ter uma nova oitiva para poder É. entender, porque se alguém avisa a Rafaela, entre aspas, que deu algum problema, eu acredito que ela tenha avisado para a Marcela lá dentro, né? Olha, eu tenho que ir embora, porque se elas estão juntas lá, né? E de repente eu ponho o tênis e saio correndo, ela deve ter falado alguma coisa, olha, deu ruim, sei lá. Quem sabe, inclusive, todos já sabiam do relacionamento, e aí ela, olha, agora deu ruim, descobriu, eu vou embora. Porque foi muito rápido, né? Tão rápido ao ponto de demorar 10 segundos para um carro chegar e o outro sair. Vou sair. Não, e tem a situação. Se a Marcele e a Rafaela estavam tendo alguma relação ali em cima, a Marcele passaria a ser amante da cunhada, aos olhos do irmão. Isso. Né? Então você ia chegar, ele achando que ia chegar no flagra do Mário, ele chega no flagra da irmã. Porque o Mário chega e fala, conta pra ele o que a Rafaela está me ligando. Se você me pede uma coisa dessa, eu não faço ideia do que você está falando do que você está dizendo. A Marcele corroborou, então a Marcele já sabia que viria um tipo de questionamento. A Marcele sabia que o Mário e a Rafaela, entendeu? Porque É isso que nos chamou muita atenção. Então você vê, Beto, assim, começa a vir tanto detalhe que a gente começa a parar para repensar. E quando para para repensar, a gente tenta montar esse quebra-cabeça e aí algumas sim. coisas não casam. Quando não casam, começa a chamar atenção. Poxa, mas é que nem isso, mas interfonou ou não interfonou? Mas se o Mário saiu com outra mulher, então a Marcele já sabia, e aí ele chegou contando e ela corroborou ou não corroborou? E por que o Igor estava tão desconfiado ao ponto de ir lá? Será que ele descobriu mais coisa do que o simples ligação?
Será que ele descobriu que estava tendo realmente um relacionamento entre todos ou não estava, né? A gente não. Existe essa dúvida no meio do caminho É, que a gente espera que é isso que eu digo, né? Se os telefones, se elas, ao entregarem os telefones, que a Marcela também entregou, e não prejudicou nenhuma prova, pode ser que venha ali algumas verdades, né? sim. Ou se algum deles resolver sentar e resolver confessar 100%, né? Não aquela confissão metade, né? Ah, eu sei, mas não foi assim, né? É. Porque assim, o Mário estaria indo para a casa da Marcele, encontrar a Marcele e Rafaela. Tem vários. E que moralmente pode ter as pessoas algum problema, mas isso não é crime. Ele Não, ir encontrar as duas e tal. O que é mais importante é entender a motivação e a dinâmica. Por quê? Eu vi agora, inclusive eu sempre falo que a gente ouve todo mundo, se os advogados de defesa dos 4 quiserem entrar. sim. Dos 4 não, dos 3 quiserem ser entrevistado, só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, mas saiu que o advogado do Mário alega legítima defesa. Sim. A Marcele fala que ela estava de roupa íntima, vai para um quarto, não é um apartamento de 1.000 metros quadrados, né? Então não dá para. Você está no quarto, está ouvindo a discussão na sala. A síndica conta de barulho, de que a síndica acho que chegou a interfonar, ou não teve alguma. Tipo, para de brigar, o que está acontecendo aí. Tanto que essa síndica foi muito inteligente, muito parabéns para ela, que todos os síndicos façam isso, de perceber que algo está acontecendo, tanto que logo ele é encontrado horas, pouco tempo depois de ele ter sido morto, senão podia ter ficado o fim de semana inteiro, né? Aí a Marcele, ela tá no quarto e ela diz que vê o Mário passando e pegando uma faca e voltando. Isso. Foi legítima defesa ou foi um ataque? Aquela briga no local, que parece que o local está realmente com sinais de luta corporal, essa luta corporal acontece por conta de o Igor se defender de uma faca chegando até ele? Ou essa briga acontece antes? Porque se essa briga acontece antes, não tem como ela estar no quarto se arrumando, É. porque tem um barulho, tá quebrando a casa dela, além de tudo, né? É, Ela, isso é uma grande discussão, porque a Marcela não fala em briga. Ela não fala. mas está tudo revirado. Pode ser o Igor tentando se defender, porque foram 15 facadas. Eu já vi muitos processos. Eu já vi briga que. Aí sim eu já vi revirado. Ali eu confesso que eu não vi revirado. Ah, não. Ah, tá. Eu não vi as fotos do local. Não... O que eu vi ali é o gotejamento de sangue. Tipo, quando a pessoa está indo embora, porque diz o Mário que se machucou, que teria cortado a mão. Claro, também. Também não dá para saber se foi o vidro do espelho ou se naquela quantidade de facadas a pessoa não se machuca também, né? Mas eu não vi assim, vou dar um exemplo, tá? A mesa da sala quebrada, as cadeiras caídas, a televisão derrubada, roupa por tudo quanto é canto, isso eu não vi. Eu vi ali um caminho da pessoa indo embora machucada, talvez, e Entendi. planejamento. Abrindo espaço, deixando. Existe um espelho quebrado, porque dizem também que o Igor. Coloca-se muito o Igor como na ação de eu vou te matar, né? Eu pego um vidro, quebro e pá. Ele tem, quando você pega um espelho com muita raiva, ele também se corta. Eu não sei se tem. O Igor tem sinais de defesa? O Igor, ele foi pego de surpresa? Como foi O Igor a não morte tem dele? nenhum sinal de que ele tenha se defendido. Zero. E nem que ele pegou um espelho quebrado para te. Existe esse espelho quebrado? Você sabe? É que assim, o corpo, Beto, ele tá caído do lado de um armário, como se ele estivesse encurralado, tá? Então o corpo está deitado no encurralado. Então, para trás do corpo tem uma parede, uma porta fechada. Aqui é a cama e aqui já é um armário daqueles que tem espelho. Na realidade, o que tem é a porta caída sobre ele, como se, vamos dar um exemplo, ele tomou uma pancada, bateu e o espelho caiu. Entendi. Não existe uma mão cortada dele pegar um espelho Ou e nem sinais de defesa dele. Ele foi de frente, todas as facadas foram de é frente? porque ele tá caído assim, né? Ele tá caído e as facadas estão aqui. Pra você ter uma ideia, tem facada no rosto. Nossa, isso é raiva mesmo, né? Você querer matar a identidade da pessoa. Isso, a dinâmica lá da perícia, logo, logo deve vir, né? Decifrar. O Mário alega, que houve uma legítima defesa. A Marcele já não fala nada, né? O Igor nem pode falar. Então,
Talvez ali uma reconstituição do crime possa talvez esclarecer algumas coisas, ou quando o Mário realmente for falar, ele possa dar alguma versão que corrobore com o que tem, porque também vai vir uma versão de legítima defesa, mas vem uma versão que já tem lá da Marcele, que ela não vê a briga, né? Sim. Ela vê alguém passando, pegando uma faca, voltando, e a pessoa em cima da outra já, né? Chegou a sair na imprensa que ele teria sido dopado, o Igor. Isso aconteceu? Ele teria sido morto inconsciente? Não, né? Não O existe. vizinho, uma pessoa vem em cima de você com faca, a pessoa eu aprendi ao longo de todos os anos que eu faço crime, que é o crime de maior ódio, porque uma coisa é eu pegar uma arma à distância, eu me protejo, você está ali. Com uma faca, eu quero um enfrentamento, eu posso até virar a vítima, mas eu quero te pegar muito de frente. E é natural que a pessoa grite, que a pessoa tente fazer alguma coisa. As pessoas ouviram gritos, já era cedo, já eram 6 da manhã, muitas pessoas já estão acordadas. Alguém ouviu o Igor gritando por socorro, ou falando, que é isso? Para, não, alguma coisa? Não. Não, os relatos que tem da portaria que ouviram barulho só, inclusive talvez tivesse interfonado e alguma pessoa falou, tô abaixando o som. A gente não sabe se isso Que ocorreu. horas que é o interfonado? Eu sempre tenho curiosidade de saber esse interfone. Enquanto Se não tem. foi no momento. Quem atende? A Marcele? Dizem que é uma voz de homem. Porque Então a assim. gente não sabe É, se é já. no ato que o Igor está morrendo, segundo, porque é um tempo muito pequeno. Para ter tido todo esse interfonamento e tal, o Igor estava sendo atacado. Sim. Se é um homem que atende, só tem mais uma pessoa no apartamento. Eu não estou botando aqui nenhum, eu estou fazendo só a linha de pensamento de como, porque é um crime não explicado até agora, você não sabe muito bem o que aconteceu. Então você tem ali os elementos todos, que é isso que a polícia está investigando para saber quem é o real autor da morte. Então, essa filtragem de informações, como é muita informação desencontrada, é que a polícia está lá se empenhando Sim. para entender o que é verdade e o que não é, né? Falaram que interfonou, que um homem atendeu. Pô, mas será que atendeu porque o Igor já estava morto? Ou será que né? Em quanto tempo foi? Em que minuto que foi isso, né? Eles estão apurando, né? Porque é muito detalhe realmente, né? Tem todo esse horário, foi um curto espaço de tempo, né? Então aí desce, vai para outro prédio, aí foge, aí diz que encontra, que vai para Campos Jordão, mas não está em Campos Jordão, está no motel em Pindamonhangaba. Aí depois está na casa do tio. Então, você vê, é muita coisa que aí eles têm que realmente parar. Por quê? A investigação, tecnicamente, tem 30 dias, né? Da temporária. Sim. Então, com o final de 30 dias, ou se tem um elemento muito forte para prorrogar, ou fecha a investigação. Ou solta, né? Mas, pelo clamor público, eu acredito que eles queiram terminar nos 30 dias Sim. e realmente poder dizer o que aconteceu, né? E Se por isso, pensa numa reprodução simulada, vocês vão pedir, porque a reprodução simulada muitas vezes é o fantástico detetive final ali, né? Investigador final. eu acho que a investigação deve tentar fazer. Eu não sei lá como é que eles estão se organizando, mas acredito que eles vão tentar fazer, porque realmente é isso, né? Vamos dizer, o Mário vai vir e falar uma coisa, a Marcele fala outra, o porteiro fala outra, a síndica fala outra. Não, vamos todo mundo lá agora, vamos esclarecer, vamos abrir como é que estava o quarto, vamos pegar as fotos. Aí eu acredito que isso aí também ajude muito a investigação concluir o que ocorreu. O que Sim. a gente sabe é isso, né? Foram muitas facadas. Eu não enxergo uma possível briga ali, eu não sei o que o Ministério Público vai dizer, eu não enxergo, mas eu, como assistente de proteção, não vou enxergar, né? E existe todo esse posterior aí que chama muito mais atenção, Sim. porque existe ali uma declaração do advogado do Mário que ele correu na cozinha, pegou a faca e voltou para se defender, mas eu penso, se alguém está me ameaçando com um vidro na mão que vai me matar, e eu corro na cozinha, a cozinha é a porta de saída. Eu abro a porta e saio correndo. Eu não Eu pego me a faca e tranco. ainda volto. Eu me tranco, eu não quero matar ninguém. Eu não quero ir para o enfrentamento de espada. Tem ponto importante que é muito apontado o corte na mão do Mário. Mas eu aprendi também com a doutora Rosângela Monteiro que a faca, se não tem empunhadura,
É natural, as pessoas quando dão muito, sangue é viscoso, e você escorrega e se corta. Isso fiz inúmeros casos com faca que a pessoa tem um corte na mão. Não é uma defesa, é um autocorte, Um autocorte, é isso aí. né? Pela própria faca. Eu tenho a concepção do autocorte também. Se tiver, eu não sei, existe um laudo lá dizendo que ele não tem qualquer machucado. Existe um laudo do Mário que diz que ele não tem qualquer machucado, Na né? mão? Nem Porque na ele sai até com a mão enrolada, né, no elevador. É assim, a imagem, se perceber detalhado, ele desce pela escada, né? No primeiro apartamento, ele desce pela escada com a Marcele, vai pelo subsolo. Então, quando ele sobe no apartamento dele, ele está segurando tipo uma folha, uma correspondência na mão. E Não é depois algo enrolado. ainda não é nada enrolado. Então, a gente também não tem essa informação, né? Tá. Mas depois existe uma história de que ele teria enrolado alguma coisa na mão, né? Mas é É, óbvio. a Rafaela fala isso, né? Que ela acha que ele chega com uma toalha enrolada. O Igor teve. As perfurações foram todas na frente, então ele viu a coisa acontecendo. Sim, sim. E não foi um primeiro de costas que ele toma, vira e recebe o resto. Não, A a princípio o que veio nas fotos é tudo aqui na frente, aqui no peito e aqui no rosto, tem uma bem grande aqui na testa, tem duas aqui do lado, né? Deve ser uma coisa bem agressiva ali, bem. O laudo cadavérico dele diz o que? O causa-morte? Não saiu ainda. Ainda não? Saiu, ainda tá com a autoridade policial, eu não tive acesso ainda. Tá. É possível pensar que se o Igor tivesse tido um resgate mais rápido e tudo mais, ele poderia ter sobrevivido? A família, e eu tenho essa ideia, porque o que consta é que quando eles saem, eles trancam o apartamento. Além de tudo. E aí a polícia teve que chegar, talvez tentar arrombar, chamar um chaveiro, talvez venha o horário de que realmente houve o falecimento, vamos dizer, geralmente vem, né? Sim. Faleceu tal hora, né? Então vamos supor que o fato foi ali entre 10 para 6, né? Que foi mais ou menos ali, porque eles descem 6 e 4 pelos horários. Vamos dizer que o corpo faleceu às 7 horas da manhã, penso eu, não sei. Teria tido tempo, obviamente. Se a Marcele talvez não tivesse aceitado ir embora e permanecer e ligar para um resgate, quem sabe o Igor hoje não Sim. estaria vivo. A atitude de quem quer ir embora e como vai embora, a gente ainda vai descobrir também, porque como eu aprendi também que o pós-crime fala muito mais da personalidade de quem está no crime do que muitas vezes o crime em si. A Rafaela relata que a Marcela, inclusive, chega a pensar em enterrar o irmão. Ela fala isso? Não, a Marcele nunca falou isso. Nunca. Nunca existiu essa parte aí. Nunca existiu. Isso, em hipótese alguma, não tem. A Rafaela é uma menina, né, de 20, 21 anos ali. Nunca existiu. Até porque não faz sentido, né, Beto? Você tá lá em Campos do Jordão, sei lá onde, agora vamos voltar e vamos embrulhar o corpo. Isso é muito, sei lá, não dá nem para Só querer. uma coisa da idade, a Suzane tinha 19 anos. A Suzane von Richthofen. A Não, mas, Andréia aí de Santos, tinha 20 também. não, Mas eram crimes premeditados, crimes desejados, não uma cabeça que se faz criminosa naquele momento, né? mas é inimaginável. Isso eu, quando a Rafaela deu essa declaração também, eu não enxerguei a mínima possibilidade de ocorrer isso. Até porque o senhor esteve com ela, com a Marcele, você viu esse depoimento. Conversei, não tem. Por que ela vai embora? O que acontece depois? O que a Marcele relata? Então, a Marcele diz que havia se sentido coagido ou nervosa e acaba indo embora. Isso que ela diz naquele primeiro momento, né? Depois eu não sei agora o que o advogado com ela lidou. Mas ela disse que se sente ali coagida e que vai embora, e que ela ainda não sabia, não tinha entendido o motivo, o porquê que ele havia matado, havia entendido que realmente podia ser a história da outra moça, né? E aí ela diz que já lá na saída ele acaba revelando para ela os motivos. Inclusive, ela relata que logo que já sai ali, naqueles primeiros minutos ali, 5, 10 minutos, ele também faz várias ligações de vídeo para Rafaela e conta para ela que havia matado o Igor, pai do filho dela, né? Então casado ainda, o relacionamento com ele. Mesmo assim, eles continuam e se encontram no meio do caminho. Não sabemos se foi para Campos ou não, vai vir esse mapa ainda aí.
E continua. Isso chamou muita atenção, pelo menos para mim, né? Porque são muitas horas, né, Beto? Até Campo Jordão, se realmente for a Campo Jordão. E dá para abrir a porta, dá para se jogar, dá para pular, dá para gritar, É. dá para muita coisa. A É, mesma, se de São Paulo a Campos do Jordão são 2 horas e pouco, de Santos são 3 horas e pouco. a mesma coisa da Rafaela, né? Porque diz a Marcele que nessas muitas ligações de vídeo, inclusive a Marcele mostra tudo isso lá para a família, né? A quantidade de ligações que houve, porque diz a Marcele que o Mário, quando relata, olha, a verdade é isso. O Igor acabou descobrindo que eu saía com a Rafaela. E ela não acredita, eu acho que ele mostra, pega meu celular e vê as conversas que eu estava tendo com a Rafaela, como você vê como é verdade. E ela disse que na hora que ela vê, ela pega aquilo tudo e começa a printar. Printar, 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 porque eu acho que também o Mário vai dirigindo nervoso, não sei se ele não percebeu, também não, a gente não sabe se não percebeu, se foi premeditar, não sei. E ela printa, printa, printa e manda pelo celular do Mário pro dela. E ela revela isso para a família, olha, tá vendo? Ele estava saindo mesmo, olha, ele ligou muitas vezes de vir para a Rafaela já estava sabendo. E isso nos chamou a atenção, porque são muitas horas de percurso, de idas e vindas, né? Que Sim. uma pessoa em sã consciência, né? Correta, ela liga para a polícia, ela corre, ela foge, né? Ela não compra uma roupa, ela não dá Ela abrigo, não fica no crime. não fica no crime, ela foge do crime, claro. A mesma história, né? Ah, é uma legítima defesa dentro da casa. Por que que eu já não liguei para a polícia? Olha, o cara tentou me matar. E infelizmente eu reagi, né? Se bem que a quantidade de facadas é uma coisa meio indescritível, É né? muito, né? É. Não dá pra você. Ali você tem. É muito. Eu aprendi que muita facada é muito ódio, posso estar errado. No caso, a Rafaela não fazia. A Marcele não fazia ideia de que a Rafaela e o marido dela tinham um caso. Ela descobre isso, ela encontra com a Rafaela e não fala nada? Então, ela não, Não confronta? ela disse que tá nervosa e que discutia, que gritava e que todo mundo se discutia dentro do carro. E ela disse que a oportunidade que ela teve de fugir, vamos dizer assim, de ir embora, foi só lá em Campo Jordão, quando separa o carro. E aí parece que a Rafaela desce para comprar roupa. Orientada por algum advogado, a Rafaela teria saído para comprar roupa e talvez alguma coisa para limpar o sangue. E aí ela disse que nessa oportunidade é que ela pega e sai do carro e vai embora. E teria chamado um táxi, um Uber, acho que um táxi na cidade, e voltou para Praia Grande. Por que Campos do Jordão? Não sei, a gente não sabe. Não fazemos ideia. Porque assim, e ela pega um táxi em Campos do Jordão, ela confirma isso, a Marcela, que ela vem de táxi, vai de táxi de Campos para Santos. Confirma. Ela diz isso. A investigação ainda está apurando, né? Não sei se já apuraram ou está apurando. Ela pagou isso daí com cartão de crédito, ela pagou com Pix. Chegar o motorista não é difícil. Isso parece que ela mostra para a família lá que pagou e que o motorista trouxe. Parece que ela disse comprar, mas eles também não sabem se o motorista veio de Campos mesmo, ou se veio de É outro. porque uma viagem de Campos para Santos não saiu barato esse táxi. Então ela tem aí um comprovante de transação entre ela e um motorista. É isso. Vai se saber se o motorista é mesmo de Campos do Jordão, de onde é isso Não daí. sei se eles estão já, se a polícia já conseguiu descobrir quem possa ter sido esse motorista. Eu acredito que eles estão. A polícia está fazendo de forma bem Sim. sigilosa e respeitando até a família para não divulgar e respeitando a investigação, né, Beto? Porque tomou uma proporção tão grande que muitas coisas acabam realmente prejudicando, né? A Claro, divulgação de muitas coisas acaba atrapalhando ali a polícia. lógico. Ah, para finalizar, daí a Marcele vai para Santos e aí ela já. Quando ela chega em Santos, ela já estava sabendo que o Igor foi encontrado, alguém já tinha ligado para ela. Não, ela não, ela já estava sabendo da morte, porque ela disse que logo, né, ela viu e Ela tá, viu na casa dela, para sair ela viu, passou pelo irmão. mas essa parte também ficou assim tumultuada, né? Quando que ela contou, porque pelo que eu sei, muitas pessoas começaram a ligar, porque a polícia chegou logo em seguida, né? A polícia chegou lá, sei lá, 7 horas da manhã. Então, Sim. divulgou para a família antes, talvez, da própria Marcele ligar para a família para contar. E isso também causou um tumulto, porque acho que quando descobriu, devem ter tentado ligar, talvez para ela, para Rafaela, ninguém conseguia, e o que está acontecendo?
e muita gente ligando, porque aquilo, a polícia chegou, quem que é a família? Quem mora? Fulano. E aí já começam a avisar a família, né? Então, quando a Marcele chega, ela conta o que ela entendeu ser a verdade, né? Então, ela contou lá essa história toda que a gente conversou, ela conta para a família, né? É, porque eu tô imaginando que eles. A Rafaela até fala que as pessoas começaram a avisar que ele tinha morrido. Então ela chega, eu achei que ela tivesse chegado em Santos imaginando que o irmão já tivesse sido descoberto. Não, com certeza ela já devia saber, né? Porque é isso que eu digo, talvez nos telefones venham esses momentos, né, de descoberta, de conversas e tudo mais, né? Sim. Se no caminho que eles foram, o que aconteceu naquele caminho que eles foram, que eles voltaram, né? E também foi um baque muito grande, né, Beto, para a família. A família falaram pra mim que nem acreditavam que teria sido possível. Quando chegou que o Igor foi morto a facadas pelo Mário, nem eles acreditaram. Eles acharam que era, não, isso é pegadinha, isso é mentira, porque eles estão juntos de noite. Como é que aconteceu isso? Não tem como. Então, até acho que a família também entender, encaixar na realidade e na verdade, que até hoje eles ainda falam que não acreditam que possa ter acontecido isso. Eu acho que ali naquele dia deve ter sido muito difícil ali, muita informação, muita gente ligando, cada um contando uma história, a Marcele contando uma história, a Rafaela desapareceu, o Mário não aparece, o porteiro, né? É muita coisa, né? Principalmente porque é uma história com muitos buracos. Qualquer depoimento tem muito buraco. É A isso. gente não sabe, talvez o depoimento do Mário seja o mais revelador se ele resolver colocar esses buracos tampados, né? É Vamos isso. aguardar. Até lembrando, o senhor falou assim, que o Mário tenha matado. Ainda a polícia já trabalha que é ele que matou e não a Marcele, não? Não, é assim, eles trabalham com a hipótese de, né? Por causa depois da Marcele, mas ainda não tem o relato do Mário, né? Eu até me equivoquei ao falar, o Mário. Não, estamos trabalhando com a hipótese que tem no processo. A gente não sabe, né? O que o Mário vai dizer, o que possa vir de outras provas ali ou não. São todos suspeitos, né? Tanto é que Assim, estão presos temporariamente por serem suspeitos e para que possa produzir efetivamente as provas sem sim. ninguém prejudicar, né? Nada impede de. Tinham duas pessoas ali dentro do apartamento, que os dois tenham agido juntos. A Sim, gente não sabe como é que foi a coisa. Ainda vai ser definido, ainda vai ser decidido pela própria investigação. Acredito que uma reprodução simulada seja muito, muito boa. Doutor, tem algum ponto que eu não perguntei que o senhor gostaria que eu tivesse perguntado sobre eu o acredito que não. caso? A gente conversou bastante. Isso é um assunto que eu brinco com as pessoas que a gente consegue passar o dia inteiro Sim, conversando. sim, verdade. Você deve ter informações que eu não tenho, eu tenho umas que você não tem, mas volto a dizer, tem muita mentira, tem Sim. muito diz que me diz, muita reportagem que não está falando o que aconteceu, né? E é interessante para poder filtrar tudo isso. E o que a gente sempre pede é que também não fiquem divulgando assim as pessoas notícias que não têm relação, Claro. informações fictícias, porque a polícia ali está bem sigilosa. Você vê que o delegado sequer dá entrevista, a polícia sequer dá entrevista, porque realmente eles estão empenhados em acabar Sim. isso e tentar acabar dentro dos 30 dias, né? Até aproveitei aqui e trazer algumas notícias que saíam para que o senhor pudesse aqui confirmar ou não, para a gente poder ter mais confiança no que a gente sabe. Eu sempre digo que as melhores fontes são as que estão dentro do processo, que são vocês. Então fica aqui sempre o convite para quando tiver novidades do caso, porque Tá como bom. esse é um caso que parece novela, eu acho que está todo mundo querendo brincar um pouco de roteirista. Só que existe ele não é uma ficção, é uma realidade. E a realidade ela é uma só, não tem como você inventar uma nova. É Então isso. fica aqui o convite para quando o senhor quiser voltar, se a família do Igor quiser falar, quiser dar depoimento, o canal está aberto a entrevistar a mãe do Igor, a entrevistar quem vocês quiserem indicar. Tá E bom. também, conforme for se atualizando, o senhor me avisa, por favor, e a gente já grava novamente. Tá bom, Beto. Obrigado aí pela participação, pelo convite. Eu que agradeço. Esclarecido alguns pontos obscuros. Tendo novidade, com certeza a gente volta a se falar, tá Com bom? certeza. Muito obrigado, doutor. Bom trabalho. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.